Prezados ouvintes, em nosso programa de hoje, teremos a honra de receber o ex-deputado estadual e ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação da cidade do Rio de Janeiro, Chicão Bulhões. Junto com o deputado Luiz Paulo, conversaremos sobre políticas públicas que possam alavancar nosso desenvolvimento econômico e social. Como você já sabe, sua participação em nosso programa é sempre muito importante. Você pode enviar sua mensagem para o nosso WhatsApp, 21 9951 45678. Meu nome é Pedro Rogar e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana. Bom dia, deputado Luiz Paulo. Mais uma semana começando e hoje com um convidado especial, né? Bom dia, Pedro. Bom dia a todas e todos os ouvintes do nosso podcast RJ em Debate. Queria fazer uma saudação especial ao nosso convidado de hoje, o Chicão Bulhões, que foi meu companheiro no Parlamento Fluminense, foi deputado estadual comigo. Depois teve uma brilhante experiência na cidade do Rio de Janeiro, na gestão do prefeito Eduardo Paes, como secretário de Desenvolvimento Econômico, participou ativamente das discussões do plano estratégico da cidade do Rio de Janeiro. Então, é um prazer recebê-lo. Bom dia também ao nosso super convidado, ex-deputado e ex-secretário municipal, Chicão Bulhões. Bom dia, Pedro. Bom dia aos ouvintes aqui do podcast. Um bom dia especial para o meu amigo e deputado, que eu admiro muito o trabalho feito na Assembleia Legislativa, Luiz Paulo, que foi uma grata surpresa quando eu cheguei na Alerj, de referência em relação à economia do estado do Rio e, obviamente, também aqui que inclui a cidade. Então, prazer imenso estar aqui com vocês hoje falando sobre o que eu mais gosto, que é justamente a economia da nossa cidade e do nosso estado. Bom, deputado, secretário, vamos ao nossa primeira pergunta desse episódio número 70, né, do nosso podcast RJ em Debate. Deputado Luiz Paulo, o senhor foi autor da Lei 9151 de 2020, que tem como principal objetivo estimular a implantação do 5G. E cabe destacar aqui que essa lei vem sendo replicada nos mais diversos municípios do nosso estado e até em outros estados. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a importância dessa lei. A tecnologia 5G, ela, quando fizemos o projeto de lei, que depois virou lei, ela se vislumbrava de ser implantada em nosso país. O edital de licitação estava ainda em processo de discussão. E essa tecnologia é muito, mas muitíssimo importante para o futuro do nosso país, dos nossos estados e das nossas cidades. Então, verificamos que ela tinha um nó para se implantar nas mais diversas cidades, principalmente as cidades de grande porte, como temos aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, principalmente, mas não só, na nossa região metropolitana. E que nó era esse? A morosidade, a burocracia para se implantar repetidor de sinal. As antenas, as pequenas torres ou os repetidores de pequeno porte. A tecnologia 5G ela tem uma velocidade de transmissão imensa. E queríamos que a burocracia tivesse velocidade para aprovar a instalação desses equipamentos para que a tecnologia pudesse entrar em operação assim que a licitação fosse feita e de acordo com o cronograma de implantação nas cidades. Então, esse projeto de lei virou lei, não foi feita por mim só, foi feita um grande debate. Eu acho que o Chicão Bulhões, à época, ainda era deputado estadual, quando a gente começou essa discussão.
e teve a participação da Anatel, enfim, de diversos segmentos, para que fosse um projeto de lei arrumado, correto, tecnologicamente justo e possível, do seu ponto de vista também da legislação urbanística dos mais diversos municípios. E, felizmente, essa lei vem sendo replicada no nosso estado do Rio de Janeiro e em outras unidades da federação, porque a partir do segundo semestre a tecnologia já estará disponível, bem como os telefones celulares. E a cidade do Rio de Janeiro, sob a liderança do então secretário Chicão Bulhões, também fez o seu projeto de lei na mesma direção, né? E o regulamentou. Quer dizer, a cidade do Rio de Janeiro também já está preparada para agora, no segundo semestre, receber essa tecnologia 5G. E o que me encanta nessa tecnologia, Chicão Bulhões, é a possibilidade do empreendedorismo, principalmente nas nossas regiões periféricas, para que o cidadão que mora nas comunidades carentes possa, via internet de alta velocidade, poder ter seu treinamento, poder empreender, colocar seu produto no mercado e fazer isso tudo liberto de ter que abrir loja física, de ficar dependente de autorização de milícia. Então, eu acho que é um avanço importante a tecnologia 5G. Secretário Chicão, você ficou um período como secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação aqui na capital, na cidade do Rio de Janeiro. Como foi a sua experiência na secretaria e quais os projetos a curto, médio e longo prazo? Bom, primeiro, um comentário rápido sobre a fala aqui do Luiz Paulo sobre o 5G. Eu tenho que dizer que foi muito da provocação dele, especificamente, né, do Luiz Paulo, em relação a esse debate, que a gente foi cutucado sobre essa regulamentação e sobre essa necessidade de desburocratizar, né, simplificar esse processo e a gente poder abraçar realmente a tecnologia 5G. Isso foi essa cutucada do Luiz Paulo que fez a gente acelerar a discussão desse tema aqui na cidade do Rio de Janeiro. A Câmara dos Vereadores fez o seu papel importantíssimo também nessa discussão, aprovou uma legislação que conseguiu dar um respaldo para que o Executivo pudesse, então, regulamentar essa legislação que, como o Luiz Paulo mencionou aqui, vai dar muito mais acesso para muito mais gente. A grande diferença do 5G aqui, técnica, é a quantidade de usuários que esse tipo de rede suporta, né, o que facilita com que mais áreas que não estejam cobertas por uma internet boa possam ter esse acesso também à cobertura e, obviamente, a gente estimular o norte estabelecido, entrando aqui na tua pergunta, de desenvolvimento da cidade, que foi estabelecer que a nossa grande meta é transformar o Rio de Janeiro na capital da inovação e tecnologia do país. O Rio de Janeiro tem excepcionais universidades, o Rio de Janeiro forma gente, o Rio de Janeiro tem potência de produção daquilo que é o mais difícil, como eu falei, que é o ser humano capacitado, com vontade de fazer, com criatividade, e a gente precisa transformar toda essa ciência produzida no Rio de Janeiro em tecnologia e negócios. O Rio ainda converte pouco a sua inteligência em negócios, em ecossistema de oportunidades para mais pessoas, das pessoas se relacionando e querendo estar aqui, tendo oportunidade de emprego aqui, tendo oportunidade de educação técnica aqui e tendo oportunidade de se desenvolver. Então, o desenho que a gente fez de desenvolvimento para a cidade, a partir do que ela já tem, sem inventar a roda e reconhecendo os grandes atores mundiais no cenário do mercado global. Quem são as grandes empresas hoje? São as empresas de tecnologia, né, que se relacionam com a internet, se relacionam com redes sociais, se relacionam com produtos tecnológicos. Quais são os principais empregos hoje mundo afora? São os relacionados a essa área. Se a gente vê as principais bolsas do mundo, os maiores valores de empresas listadas são empresas relacionadas à produção de tecnologia que transforma cidades, transforma países. Então, nossa grande aposta para a cidade do Rio de Janeiro, estabelecida nos planos da prefeitura, respaldada pelo prefeito Eduardo Paes, que abraçou essa causa de transformar o Rio capital da inovação e tecnologia do país,
é justamente a gente caminhar para que isso possa ser transformacional para a nossa sociedade, sob diversos pontos de vista, urbanístico, ambiental, de conexão, de inclusão, de simplificação, e que a gente quer, obviamente, o Rio de Janeiro aí no centro do debate global de principais temas, e certamente o 5G é um deles. Perfeito, secretário. Deputado Luiz Paulo, recentemente temos visto grande aumento na procura por bicicletas elétricas. No Brasil, as vendas bateram recorde no último ano, com crescimento de mais de 27% em relação ao ano anterior. Essas bicicletas elétricas, deputado, elas são de grande importância na questão da mobilidade, além de diminuir a poluição ambiental, não é mesmo? Ô Pedro, é necessário que a gente entenda um pouco esse processo histórico, né? Quando o nosso Chicão Bulhões ainda estava no curso primário, isto é, 1990, nós começamos a implantar as primeiras ciclovias na cidade do Rio de Janeiro, na gestão do então prefeito Marcelo Alencar. E ele conhece um pouco esse processo, ele conhece muito bem a cidade, e, em especial, conhece bem aí o Jardim Botânico, a Lagoa, porque já morou aqui nessa região. Então, nós fizemos uma primeira experiência na orla da Lagoa Rodrigo de Freitas. Implantamos aí uma ciclofaixa, né? Uma ciclofaixa no sentido de ser compartilhada. Para o cidadão fazer, na época, o Cooper, Chicão, que na época estava na moda, o famoso teste de Cooper, e, ao mesmo tempo, andar de bicicleta. Essa experiência teve muito bom êxito. Aí a gente avançou para um projeto de ciclovias, e o Rio Orla é esse produto. Depois de implantado o Rio Orla, isso ganhou muito corpo no Brasil. E o próprio prefeito, Eduardo Paes, quando veio a suceder, né, o César Maia, né, ele deu continuidade a esse projeto de ciclovias. Tanto é que faz parte do plano estratégico da cidade do Rio de Janeiro. Mas ocorre que a bicicleta ficou associada muito ao esporte, né? E não a ida e vinda ao trabalho. Porque no verão é muito duro você ir trabalhar de bicicleta, porque você sua muito, né? A bicicleta, né, envolve esforço físico. Então, começou a se avançar para as bicicletas elétricas. E agora, mais do que nunca, este caminho vai ser avassalador, porque, do ponto de vista ambiental, não há mais como você fazer concessão que o combustível fóssil é a solução, porque não é. É solução para aumentar o desequilíbrio climático. Segunda questão, a invasão da Rússia à Ucrânia, que está fazendo aí, passando pelos 100 dias de guerra trágica, uma carnificina, né? Ela está redesenhando uma nova economia mundial. E o preço do petróleo está acima de $120 o barril. Por via de consequência, os combustíveis estão com preço no céu, né? Então, a bicicleta elétrica passa a ser um grande caminho, né, como instrumento de trabalho, principalmente esse novo mercado que veio com a pandemia do delivery, das entregas porta a porta. Então, a gente tem que abraçar isso como solução, não é para o amanhã, não, já de hoje e de curto prazo. Então, esse é um projeto e um caminho que me entusiasma, porque vai melhorar a qualidade de vida do ponto de vista ambiental, vai descongestionar mais os logradouros públicos, ela tem um custo, em tese, mais barato do que a motocicleta, que os deliveries usam muito, né? E o próprio setor empresarial, né, já percebeu isso, está se instalando uma grande indústria
de capital misto, nacional e internacional, no estado de Minas Gerais, infelizmente, né, no Rio de Janeiro, para a produção maciça de bicicletas elétricas. Vai ter isso parceria com o Itaú, que foi quem primeiro começou com locação de bicicletas. Então, eu acho que é um caminho sem volta. Secretário, a pandemia gerada pela Covid-19 gerou um grande esvaziamento do centro da cidade, com muitas lojas sendo fechadas diariamente. Em 2021, a Prefeitura do Rio lançou o programa Reviver Centro. Explica um pouco para os nossos ouvintes o que é o Reviver Centro e de que forma que ele pode ajudar nessa revitalização do centro da cidade. O Reviver Centro, ele vem, como você disse, nesse contexto de retomada do centro da cidade. Na verdade, o centro já vinha passando por necessidade de ser repensado, né? O centro da cidade ele vinha cambaleante, com uma necessidade de intervenção da prefeitura, mas, principalmente pós-Olimpíada, né, no momento em que entra um governo ali em 2017 que pareceu não querer cuidar da cidade, a cidade ficou 4 anos em desordem, desorganização e sem ser pensada. Então, quando se reassume, o Eduardo Paes chega à prefeitura, reassume e nos dá essa missão de repensar e recolocar o Rio de volta nos trilhos aqui para voltar a realmente ter atividade e atratividade para as pessoas, e principalmente provocados pela Covid naquilo que ela deu espaço para a gente repensar, na verdade, nos espaços urbanos, até porque o modelo híbrido de trabalho, por exemplo, que até então não era tão presente ainda na nossa sociedade, passou a ser, e por necessidade do momento, né, as pessoas que não eram trabalhadores essenciais e precisavam sair das suas casas, basicamente, nos últimos 2 anos, ficaram de home office, né, trabalhando das suas casas. Isso muda completamente a forma como o cidadão se relaciona com a cidade e a cidade se relaciona com o cidadão. Então, isso abriu esse espaço para a rediscussão das normas urbanísticas relativas ao centro da cidade, como, por exemplo, ali ser uma zona exclusivamente comercial e apenas para as atividades econômicas, o que já não faz mais sentido, e não faz mais sentido nem com as novas teorias mais modernas em relação ao urbanismo e planejamento urbano. Eu também fiquei responsável por cuidar do licenciamento urbanístico enquanto secretário de Desenvolvimento Econômico, então estive muito inserido nessas revisões de algumas das normas urbanísticas e que impactam diretamente a atividade econômica. E o Reviver Centro basicamente permitiu que se tenha residenciais em todas as áreas do centro da cidade e gerou, né, desenhou incentivos financeiros, né, tributários, para que as pessoas pudessem ter e acelerar esse processo de ocupação também residencial das regiões e daqueles imóveis do centro, que também são imóveis históricos, imóveis bonitos, que guardam grande parte da nossa história e que acabavam, ao longo do tempo, ficando abandonados também pelo uso não ser necessariamente mais casado com aquilo que a demanda de mercado gostaria e queria buscar. Então, o Reviver Centro fez com que a gente agora tenha o primeiro residencial em muito tempo na Avenida Presidente Vargas. Tem mais pelo menos umas 5 ou 6 licenças dadas para grandes projetos ali na região do centro e vai se juntar com a transformação do Porto Maravilha, que a gente trabalhou com o nome brega, Porto Maravale, mas o nome brega que fez sucesso e pegou para que a gente transforme toda aquela região do Porto num grande distrito de inovação. Vai ter a primeira graduação, a primeira universidade do INPA do Brasil ali, em matemática da tecnologia. O INPA é um Instituto de Matemática Pura e Aplicada, referência global, vencedor da medalha Fields, que é o equivalente ao Nobel de Matemática, e que estava escondidinho no Jardim Botânico, onde eu morei minha vida toda, como o Luiz Paulo mencionou aqui, e a gente traz ele, então, para o centro da cidade, para a região do Porto, que é ao lado, colado ao centro da cidade, para que a gente também possa começar a ter uma vida constante nessas regiões que estão infraestruturadas, passaram por uma intervenção imensa nos primeiros governos do prefeito Eduardo Paes e que tem toda a possibilidade de receber empresas de tecnologia, em que a gente abaixou os impostos ali naquela região para 2%, então a gente vai ver novas empresas e novas sedes também se instalando ali junto desse hub de inovação com essa universidade que estão sendo criadas, vão começar a rodar em 2023, e que vão conversar com esse novo redesenho do centro em relação a imóveis residenciais, moradia das pessoas em prédios bonitos, históricos, e de repovoamento de uma das principais locais do Rio de Janeiro, que tem infraestrutura de transporte consolidada,
né? Você tem um aeroporto ali perto, você tem metrô, você tem ônibus, você tem acesso, você tem as vias de bicicleta, né? O Luiz Paulo estava comentando aqui agora das bicicletas elétricas, e a gente está atraindo novas empresas, por exemplo, a Air Carbon Exchange, que é a maior plataforma de mercado de carbono do mundo, de crédito de carbono. E aí, justamente falando desse trabalho que o Luiz Paulo fez lá atrás, de construção das bicicletas, com uma visão de futuro, a gente começa a colher os frutos, por exemplo, com a possibilidade de ter aquelas bicicletas laranjinhas aqui na cidade do Rio de Janeiro. Foi feito o primeiro leilão do mundo em micromobilidade urbana das bicicletas, daquelas bicicletas ali laranjinhas na cidade do Rio de Janeiro. Foi feito aqui, com a emissão de 1.800 toneladas em crédito de carbono, e que foi um sucesso, e que é um dos primeiros passos do Rio se tornar essa capital da economia verde, que é o que a gente tem trabalhado muito, e há previsão no plano estratégico para transformar o centro da cidade em uma dessas zonas de economia verde e um dos distritos de emissão zero. Então, isso tem tudo a ver com o tema de mobilidade, tem tudo a ver com a reestruturação da cidade, e a gente espera que esse programa, acoplado a outros, faça realmente uma transformação importante ali numa região histórica, consolidada da cidade do Rio de Janeiro, não só para o Rio de Janeiro, mas como para o país todo, né? O coração do país, o coração político e social do país operou no centro da cidade do Rio durante muitos anos. Deputado Luiz Paulo, o seu mandato é voltado para as mais diversas pautas, e aí eu destaco aqui a defesa e o incentivo ao empreendedorismo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a importância de incentivar o empreendedorismo com linhas de crédito especiais e falasse também sobre a necessidade da redução da burocracia para abrir um novo negócio. O quanto isso é necessário? Ô Pedro, se você me disser aqui que minha bandeira é empreendedorismo, abertura de linhas de crédito de baixo custo e também a luta contra a burocracia, o Chicão Bulhões vai ficar enciumado, porque essa bandeira maior é do Chicão Bulhões, eu reconheço. Quando ele foi deputado, essa era a pauta constante dele. Mas eu quero aproveitar esse tema, empreendedorismo, desburocratização e linha de crédito, e trazer isso para os tempos que a gente vive, que são os tempos de Covid e as novas formas de trabalho. E trazer isso, né, em relação ao centro da cidade. Porque nós vamos ter uma audiência pública, né, para discutir um projeto do deputado Alexandre Freitas, que cria, né, a Zona Franca do centro da cidade, considerado de patrimônio histórico, né? O velho centro, né? Que vai da Lapa até o Campo de Santana, passando pela Praça 15. Né? Qual é a ideia do deputado? Esse centro tombado, definida a sua periferia, né? Correto, seu perímetro, né? Todos os imóveis comerciais que estejam ali operando ou que venham a se instalar teriam uma linha especial de alíquota de ICMS, né, para aumentar o consumo e, evidentemente, vender um pouco mais barato, com menos carga tributária, e fazer com que o empresário sobreviva. E eu debati isso em plenário, né? E nessa audiência pública nós estamos convidando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, né? Porque não adianta se achar que você resolve o problema de desenvolvimento só e somente com a alíquota de ICMS. Né? Porque, se não houver imposto, também não vai haver Estado. E, sem haver Estado, não vai ter mediação dos conflitos e não vai ter investimento nas grandes políticas públicas, principalmente de educação, saúde e segurança pública. A redução de alíquota pode ser um caminho de êxito se tiver as políticas públicas. Então, é necessário trazer
para esse debate exatamente o projeto que o Chicão aqui revelou, né? Porque se eu reduzo a alíquota, se eu faço que o empresário tenha uma linha de crédito menor na AGRIO e a desburocratização aconteça, se não tiver gente circulando naquele espaço, se não houver poder aquisitivo, se não tiver projeto para o presente e para o futuro, não vai funcionar. Então, quando a gente, às vezes, faz um discurso, parece que é crítico e que se quer alíquotas altas, não é verdade. Quanto menor for a alíquota, melhor, mas tem que estar associada a outras estratégias, né? E o Chicão Bulhões desenvolveu aqui a estratégia que a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro está criando para o centro. Ora, se a cidade do Rio de Janeiro está sob gestão da Prefeitura, né, e o Estado quer fazer uma política diferenciada de ICMS para o centro, tem que ser junto com a Prefeitura, senão cada um vai para o lado, né? Então, eu acho que o empreendedorismo ele tem que ser muito incentivado, mas tem que ter as políticas públicas adequadas para que esse empreendedorismo funcione corretamente. Secretário, eu queria abordar aqui com você também a questão do turismo, que é um grande potencial que nós temos tanto aqui na capital quanto no estado aqui do Rio de Janeiro. Como fazer para aproveitar todo esse potencial que nós temos? Bom, acho que a primeira coisa é a gente mobilizar, e acho que a Alerj também se mobilizou junto com a Prefeitura do Rio, se mobilizar no tema do Galeão. Acho que é muito importante, isso é um tema estruturante para o estado do Rio de Janeiro, não só para a cidade do Rio de Janeiro, embora o Galeão esteja dentro dos limites da cidade, ele é um patrimônio da União, né? Ele é do governo federal, está sob gestão do governo federal, assim como o Santos Dumont, e são instrumentos de chegada aqui. Quando a gente fala do turismo, a gente fala assim de promoção, temos que promover as cidades do estado do Rio de Janeiro no exterior, temos que propagar o que nós temos de bom por aqui, temos que ter esse olhar estruturante para trazer negócios para cá, eventos para cá, até porque as pessoas fazem turismo por alguma razão, seja alguma razão de uma visita de lazer, seja de uma razão de turismo de negócios, né? As pessoas querem fazer negócios, querem estar em eventos, então tudo isso é uma parte importante. Agora, se for difícil chegar aqui, se for mais caro chegar aqui, a gente deixa de ter os incentivos corretos para que as pessoas, obviamente, vejam e optem pelo Rio de Janeiro. E isso é uma discussão ampla, é uma discussão hoje nacional, mas é uma discussão que toca justamente o dedo nesse tema que é absolutamente fundamental localmente, não só para a cidade, como para o estado do Rio de Janeiro. Vou tentar resumir a história. Se mudou a regulamentação da questão aérea aqui no Brasil, se mudou num dado momento ali em 2016, 2017, se fez uma alteração na regulamentação prevendo um número de passageiros por ano imenso, principalmente para o Rio de Janeiro, dado que o Rio seria a sede ali das Olimpíadas, seria a sede da Copa, e se fez uma previsão para as concessões dos aeroportos, principalmente do Galeão ali naquele momento, que previa o número de passageiros, milhões de passageiros por ano, que foi um número nunca alcançado, nunca se chegou perto desse número, então foi uma superestimativa desse número. É claro que os casos de corrupção do passado também não contribuíram, com atores econômicos importantes de companhias aéreas para se estabelecerem no Rio de Janeiro, mas essa mudança de regulamentação não veio com a coordenação regulamentar necessária entre o Santos Dumont e o Galeão. Essa falta de coordenação entre os aeroportos em um local que tenha menos de 30 milhões de passageiros por ano e tem vasta ciência sobre esse assunto, diversos estudos, eu não estou falando isso aqui só do Brasil, não, nós estamos falando isso aqui de países como os Estados Unidos, de países europeus, todos recebem e entendem que num lugar onde você tenha menos de 30 milhões de passageiros por ano, você precisa de uma coordenação entre os aeroportos. O Galeão consegue receber os grandes aviões, que trazem muita gente,
mas ele precisa, para valer a pena para as companhias aéreas voarem para o Rio de Janeiro, ele precisa escoar esses passageiros que vêm nos grandes aviões para as pequenas aeronaves que fazem voos regionais. Portanto, e nós tivemos várias audiências públicas, eu ainda como deputado, ainda na LERJ também, tivemos várias audiências naquela época sobre esse assunto e depois, como secretário, esse assunto voltou recorrente, dizendo o seguinte: se não for um hub, se você não puder ser um hub nacional de voos regionais, você não consegue ser competitivo para ser um hub internacional. E aí, por conveniência, por desleixo, por diversas razões e interesses esquisitos, se deixou concentrar os voos apenas, os regionais apenas no aeroporto Santos Dumont, sob a desculpa de que apenas como o acesso ao Galeão seria pior, em razão da segurança, em razão do acesso ali via linha vermelha, e isso é uma questão, mas é uma questão separada desse problema, até porque no passado foi assim, então não pode ser uma desculpa, se deixou concentrar os voos regionais apenas no Santos Dumont, e isso esvaziou completamente o Galeão. O resultado é que São Paulo, Confins, Viracopos, outros aeroportos de outros estados já retomaram as suas atividades, já retomaram seus voos internacionais, e o Galeão retomou apenas 30% da sua capacidade operacional de voos internacionais. Então, quando a gente fala de turismo, principalmente agora, no momento do estado do Rio, a gente precisa falar desse tema. E aí o governo federal teve uma saída covarde, que ao invés de resolver o problema, ele simplesmente disse o seguinte: olha, eu prefiro entregar os aeroportos para vocês, façam aí como vocês quiserem, porque nós não vamos encarar o lobby das companhias aéreas, nós não vamos encarar algumas reclamações de executivos que têm interesses específicos naquela região, e isso é politicamente desgastante para nós, e a Secretaria Nacional de Aviação Civil, nós preferimos ficar mais passivos nessa discussão. Eu falei, bom, então vocês estão voluntariamente optando por destruir um ativo da União e abandonar o turismo brasileiro, dado que o Rio de Janeiro é o lugar que mais recebe turistas estrangeiros. Então, isso é um tema grave para o estado do Rio de Janeiro, importante, ele afeta também a economia, importações e exportações de produtos, que vêm também dentro desses aviões, e é um tema, na minha opinião, central para que a gente retome a atividade turística, econômica e também de competitividade, e o Rio está perdendo para os lobbies de outros estados e outras concessões que estão pedindo seus reequilíbrios junto à União Federal, ao governo federal, e estão usando o Galeão como bode expiatório, como desculpa, porque sabem que se um Galeão tiver operacional, tiver bombando, ele vai ser a preferência de grande parte dos viajantes, até para fazer as suas conexões. E isso faz também com que fluminenses e cariocas percam a possibilidade de voos diretos e tenham menos oferta de voo. E com menos oferta de voo, é natural que você tenha preços de passagens mais caras para todo mundo, seja quem voa mais no Santos Dumont, seja quem voa mais no Galeão. Então, esse é um tema muito importante para que a gente discuta aqui no nosso estado e que a gente defenda o Rio de Janeiro. Deputado Luiz Paulo, nós falamos aqui nesse episódio número 70 dos mais diversos assuntos. E para organizar isso de forma eficiente, é fundamental que a gente tenha um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre a importância e a necessidade desse plano. Ô Pedro, o Chicão era deputado estadual e nós começamos esse debate na Assembleia. Porque percebíamos claramente que o Estado do Rio de Janeiro, do ponto de vista da sua estratégia de desenvolvimento, não tinha rumo nenhum. O governador eleito em 2019 assume, em 2018, assume em 2019, o Wilson Witzel, e diz assim: a saída do Rio de Janeiro é o turismo. Saída para o Rio de Janeiro é o turismo. Ponto. Como ele conclui isso? Que medidas você devia tomar? Ele considerou essa questão do governo federal em relação a essa duplicidade de ações diferenciadas do Santos Dumont, do Galeão? Que política de segurança pública havia para garantir que o turismo ia crescer, independente da violência que também crescia? A política do tiro na cabecinha? Essa é uma questão. Então, ficou para nós claro também que todo empresário que chega no Poder Executivo ou chega no Parlamento
A única coisa que é reivindicada é redução de alíquota, benefício fiscal. Então, ficou claro que uma coisa está colocada, a gente está sem saída. Quer dizer, a gente, que eu estou falando aqui, o Estado. Então, procuramos, desde essa época, que o Estado pudesse construir um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social, para dar rumo ao crescimento do Estado. Mas essa ferramenta, que é o plano estratégico, teria que preceder a tríade do orçamento. O que é a tríade do orçamento? É o plano plurianual, é a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a Lei Orçamentária. Então, um plano plurianual, que vale por um quadriênio, tinha que estar alicerçado num plano estratégico de desenvolvimento econômico e social, e não em cima de metas aleatórias que cada governador de plantão decida. Mas como construir esse plano estratégico? Se nós não tínhamos uma empresa de estatística, porque o CEPERJ foi liquidado, se nós não tínhamos banco de dados, se nós tínhamos sequer uma matriz insumo-produto capaz de simular isso, sob o ponto de vista computacional. Então, o presidente da Casa, André Siciliano, apoiou que a Assembleia Legislativa, não foi nem o governo do Estado, contratasse a Universidade Federal Rural, seu departamento de economia, e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, também seu departamento de economia, para estruturar essa matriz insumo-produto, um sólido banco de dados, incluída nela as notas fiscais eletrônicas que são emitidas pela Secretaria de Fazenda, para você poder ter simulações por setores de desenvolvimento econômico. Feito isso, que vai se concluir agora no final do ano, deste ano, poderá ter um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social para o Estado, nos moldes que a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro o fez. Logo que o Eduardo Paes assumiu a prefeitura, ele nomeou lá os conselheiros, são mais de 300 conselheiros, a estrutura inteira da prefeitura, e, com o devido apoio técnico, começou a fazer reuniões e discutir propostas para a cidade como um todo, que essas propostas se falassem entre si. Bom, então, a prefeitura está mostrando o caminho. E esse plano estratégico é enviado para a Câmara de Vereadores para que a Câmara, ao fazer a revisão do PPA, se apoie no plano estratégico. Então, tem um processo de planejamento. Então, a gente quer criar esse processo de planejamento do Estado. Está andando, está a caminho. Mas a gente observa também que a União não tem. Olha, já houve época, quem há de lembrar lá nos livros, governo de Juscelino, nos famosos planos quinquenais, que São Paulo ia ser o motor da indústria automobilística, o Rio de Janeiro ia ser o motor da indústria naval. Isso veio de um projeto de país que, com o tempo, se perdeu. Então, a gente quer retomar isso. Você veja, a União não tem mais Ministério de Planejamento. A União não tem Ministério de Planejamento. Secretário de Fazenda, o Chicão, é dono do Tesouro. Obrigação do secretário de Fazenda é não gastar, estruturar o fluxo de caixa. E tem que ter alguém pensando maior que isso tudo. Claro que na cidade você tem um prefeito que é capaz de pensar a cidade um todo, mas isso é exceção, não é regra. Então, eu acho que esse caminho para uma política de desenvolvimento econômico e social é o fundamental. Eu queria até, Pedro, tirando o teu papel de mediador, ouvir um pouco a opinião do nosso Chicão Bulhões sobre esse tema. Luiz Paulo, eu estou 100% alinhado aqui com a sua colocação, até porque a gente viu isso muito desde que assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da cidade e trabalhando junto também com a Secretaria de Planejamento e Fazenda aqui
da cidade, como é importante você saber o caminho que você está trilhando e para onde você está indo. Como eu mencionei aqui, o Rio estabeleceu as suas prioridades de gestão a partir de vários grupos dentro do Conselho da Cidade, e especificamente em desenvolvimento econômico, nós fizemos um plano amplo, são muitas páginas desse plano, em que a gente estabelece essa meta de trabalhar essa linha de capital da inovação e tecnologia que se ramifica em diversas ações que se somam e que a gente tem metas claras ali de 4 anos do que a gente precisa fazer. Transformar o Rio no melhor lugar para se obter licenças, o lugar mais fácil. Colocar o Rio em top 10 cidades do mundo em desenvolvimento sustentável. Diminuir a emissão de carbono na cidade em tantos por cento nos próximos 5 anos. São metas claras, metas que a gente tem que alcançar. Abrir 400 novas startups na cidade ou 500, até porque o papel do legislativo, também de fiscalizar essas metas e acompanhar essas metas, é fundamental e participar da construção dessas metas de forma crítica ou não, de forma aderente, mas de uma forma que vai construir caminhos. Então, quando o executivo dá esse tom e consegue desenhar isso, os 3 poderes, toda a sociedade consegue ter uma clareza de participação. E como você colocou, eu acho que a gente tem tido sucessivos governos também federais que não têm dado esse norte com muita clareza e têm sido apenas reativos a problemas, vivendo de crise em crise. O governo sempre tem uma crise para resolver. Luiz Paulo, aqui experiente, sabe muito bem do que eu estou falando. Se o governo se ocupar de só resolver crise, ele vai ser consumido por isso sempre, porque sempre vai ter uma pequena crise, uma pequena questão ou alguma coisa que vai consumir enfim, o corpo político daquele momento ali para trabalhar para resolver aquela questão. Mas enquanto você resolve as crises que acontecem, se você tem esse norte claro, essa bússola apontando para um determinado caminho, as crises vêm, vão, passam, se constroem, se resolvem, mas você está caminhando para uma direção. Eu acho que, concordando com o Luiz Paulo aqui, falta isso muito para o nosso país, pegando essa integração, olhando a integração nacional, olhando as malhas ferroviárias, as malhas rodoviárias, as malhas aéreas, olhando do seu ponto de vista de infraestrutura, como é que você conecta, como é que você potencializa as regionalidades do país, o que o país conseguiria integrar mais facilmente, como é que o uso da tecnologia e da ciência consegue potencializar áreas importantes em cada local do país. Você tem, por exemplo, na região norte, a biodiversidade, a Amazônia, a bioeconomia, como um motor importante de conservação e também de exploração de novas tecnologias que a floresta pode nos dar, no bom sentido, parar de desmatar para ocupar apenas com a agropecuária e começar a olhar aquela árvore, aquela biodiversidade como riqueza e como uma riqueza que o mundo hoje busca, também com conservação. Olhar para o Nordeste, com as transições energéticas que o mundo tem vivendo, como um grande produtor, por exemplo, de energia limpa, energia eólica. Olhar para o Sudeste, não só na questão do petróleo e tecnologias que envolvam também uma necessidade de transição, também uma nova indústria naval, mas que conversem com essa produção de intelectualidade aqui nas grandes universidades, nas pessoas bem formadas que estão produzindo tecnologia, e, de novo, o que vai gerar riqueza é essa integração nacional e esse olhar bem consolidado. Então, eu acho, Luiz Paulo, que precisamos de mais gente ocupando esses espaços como você, como outros aqui que têm feito um trabalho e puxado esse tema, para que a gente possa, de uma vez por todas, estabelecer esses consensos mínimos e caminhe para frente. Porque se os governos não são capazes de fazer isso, a gente não entrega serviço para a população, e a população fica revoltada com toda razão, porque ela paga muito imposto. Ela quer retornar esse serviço, ela quer ver retornar essa eficiência naquele serviço do dia a dia dela, mas ela quer ver também mais oportunidades, quer ver riqueza, quer ver como é que ela vai construir a sua família. As pessoas querem pagar suas contas, querem ter uma vida boa, querem poder viajar, querem poder fazer as suas opções de vida, enfim, fazer o que elas queiram fazer num país próspero. E a gente tem crescido no Brasil, o Brasil tem crescido a margens ínfimas nos últimos anos, fora os aspectos da recessão que a gente viveu num dado momento, de 6%, que foi uma recessão brutal para o Brasil, mas o Brasil vem crescendo a 1% ao ano, 1,5% ao ano, e as pessoas têm comemorado o crescimento de 2% como se fosse uma coisa maravilhosa, e isso, obviamente, afeta a vida das pessoas e mostra essa ausência de planejamento. Então, Luiz Paulo, eu concordo 200% com o que você está dizendo, a gente precisa urgentemente desse planejamento, desse plano de governos que sejam capazes de entregar isso. Secretário Chicão, deputado Luiz Paulo, esse é um tema que eu sei que é muito importante para vocês dois e, obviamente, para toda a população. E aí a gente pode marcar mais para frente um novo programa para continuar esse debate, esse bate-papo.
Mas, em nome do podcast RJ em Debate, secretário, eu agradeço muito a sua participação. Tenho certeza que os nossos ouvintes gostaram muito desse episódio. E aí eu gostaria agora de deixar um espaço para que você, secretário, possa fazer a sua saudação final aqui para os nossos ouvintes. Olha, primeiro agradecer aos ouvintes por terem participado desse bate-papo, agradecer a você, Pedro, pela moderação e agradecer em especial ao meu amigo e super competente deputado Luiz Paulo. Como eu falei, eu entrei na política recente, né, em 2018, pela primeira vez. Eu sempre fui advogado, sempre trabalhei com propriedade intelectual, direito societário, né, marcas, patentes, direitos autorais, e acabou que naquele momento ali de turbilhão social no Brasil, de um clamor de renovação, de algo diferente, eu entrei e fiz parte de um movimento que eu acabei saindo justamente por não me identificar com a antipolítica. Eu defendo e sempre defendi a boa política. Eu acho que a boa política envolve atores que têm muita experiência também, como o Luiz Paulo, que sempre foi um ator preocupado em entregar política pública de qualidade, resultado para a ponta, e já tem vários mandatos, muita experiência, e que eu acho que quando você junta essas gerações, quando você junta pessoas que têm esse mesmo propósito da boa política, é quando a gente consegue, de fato, trabalhar consensos, trabalhar dados, evidências e resultados, e consegue realmente entregar um Rio de Janeiro melhor para quem está pagando essa conta, que é a população, que é a pagadora de impostos e que, no final do dia, nos cobra mesmo, com toda razão, aos políticos, as saídas e as propostas e as soluções e as fiscalizações dos problemas para que a gente possa entregar um Rio melhor para todo mundo. Então, para mim, fazer essa boa política, estar aqui bem acompanhado de uma pessoa que foi também referência política para mim nos meus tempos de Alerj, é um prazer imenso. Eu tenho certeza que vamos fazer muitas coisas juntos ainda. Deputado Luiz Paulo, agora a bola está com o senhor aí para a saudação final. Bom, primeiro, agradecer a todos que nos ouvem no podcast RJ em Debate. São 70 podcasts que nos animam a continuar, porque tem sido vivamente acompanhado. Mas também é dizer aos nossos ouvintes que uma das melhores surpresas que eu tive na política foi conhecer o nosso Chicão Bulhões. Porque, além da sua capacidade intelectual, da sua presença, da sua motivação pela economia do nosso país, pela economia do nosso Estado, pelas economias locais, o Chicão tomou a atitude de algo que eu jamais vi no parlamento. Ele pode ter tomado essa atitude por mais diversos motivos, mas eu tenho defendido há muitos anos que, quando você se candidata a deputado, não importa se é estadual ou federal, você pede ao eleitor o voto, a confiança para exercer a função do parlamento, que é fiscalizar o poder executivo, é legislar, é mediar conflitos, enfim, emitir opinião sobre tudo que está acontecendo. E o Chicão foi eleito deputado estadual. E 2 anos depois, um pouquinho menos, foi convidado para ser secretário de Desenvolvimento Econômico. E ele teve a coragem cívica, isto que é a raridade, de renunciar ao mandato para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Renunciar ao mandato com apenas 2 anos de exercício realmente precisa de muita coerência e de muita coragem. Então, eu queria dar esse destaque, porque essa foi uma atitude rara, Então, foi um grande prazer debater um pouco aqui o desenvolvimento econômico e social do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, com o Chicão Bulhões, que é seguramente uma das pessoas mais qualificadas sobre o tema desenvolvimento econômico e social. Muito obrigado por você estar aqui conosco, Chicão, e, principalmente, muito obrigado aos nossos ouvintes que nos acompanharam nesse debate. É isso, deputado. Também quero agradecer muito aos nossos ouvintes, ao nosso convidado especial, o secretário Chicão Bulhões.
E antes de encerrar, vamos ao quadro Bola Dentro e Bola Fora, com os pontos positivos e negativos da semana na análise do deputado Luiz Paulo. A bola fora de hoje vai para a violência que toma conta da região metropolitana do nosso estado, do nosso próprio país e em muitos países distribuídos nos mais diversos continentes. As notícias demonstram que violência é inimiga do turismo. Turista quer liberdade de transitar e segurança. E aí eu pergunto, será que existe liberdade de transitar no estado do Rio de Janeiro? Não. Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, mais de metade do território está dominado por narcotraficantes e milicianos. Esta guerra urbana mata policial, mata bandido, mas também mata muito inocente. Se você sai fora do Rio, você vê um cidadão que não estava andando de moto sem capacete, é morto dentro de um camburão da Polícia Rodoviária Federal via uma bomba de gás lacrimogêneo, ou também associado com gás de pimenta. Você sai aqui do Brasil, nos Estados Unidos, estão muitos jovens morrendo a bala, porque lá o armamento está livre. E querem adotar essa mesma política de liberar armas para todos aqui no Brasil. Então, a bola fora vai exatamente pelo descontrole que hoje existe da violência no nosso país. A bola dentro de hoje vai para a notícia veiculada pelo jornal Extra, que nos informa que o plano de cargos da saúde municipal da cidade do Rio de Janeiro vai sair do papel em 2023 e coloca essa como uma informação dada pelo ex-secretário de Saúde, Daniel Sorans. Então, estaremos aqui acompanhando o desenvolvimento dessa notícia, porque é importantíssimo que, nos moldes do que já aconteceu no Estado, o município também tenha um plano de cargos e salários para os servidores da saúde, que são os heróis da luta contra a Covid, que valorizam o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS. Essa é uma luta que a gente travou no governo do Estado e continua a travar, né? E queremos que os municípios, como um todo, tenham os seus planos de cargos e salário. E o município da capital, muito mais pela relevância do município entre todos os outros do nosso Estado.